Shema Israel. Shalom, shalom a todos, ok? Vamos então fazer mais um estudo no nosso canal Estudando Torá, mas desta vez o estudo é um pouquinho diferente, ok? Eu vou debruçar-me um pouco mais sobre o livro cristão, ok? E vou falar assim alguns pontos da Tanakh, ok? Mas vou-me debruçar sobre o livro cristão e o título do estudo hoje é: será que Jesus se esqueceu dos gentios? Ou será que Jesus não veio para os gentios? Este é o título hoje do nosso estudo, ok? Vamos então começar. Então vamos abrir aqui o livro cristão, ok? Em Mateus, no capítulo 10, do versículo 5 em diante, que diz assim: enviou Jesus os 12 discípulos e ordenou-lhes, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Ok? Bem, vamos começar então para que entendam esta questão, ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, para que possam entender. Vamos então um pouco falar sobre isto. Vamos recuar um pouquinho atrás e vamos falar, ok, do grande Melech Shlomo, o rei Salomão. Okay? O grande sábio rei Salomão. Okay? A gente sabe que o rei Salomão, okay, numa certa altura da sua vida, pôs os pés nas mãos e as mãos nos pés, como se quer dizer, okay? Cometeu umas certas idolatrias, tá, e tal, e Deus, o próprio Deus, havia dito a ele, através de um profeta, que ia dividir o reino em dois. Okay? E essa divisão do reino em dois deu-se como quê? Como a casa de Israel e a casa de Judá. Inclusive temos N profecias que fala das duas irmãs, a casa de Israel e a casa de Judá. Okay? Sabemos então que a casa de Israel, quem reinou sobre ela naquela altura foi o rei Jeroboão, que não é rei, mas pronto, Jeroboão foi quem reinou sobre a casa de Israel, okay? Que ficaria a norte. Okay? Sabemos que essa casa de Israel, okay, depois, infelizmente, vieram os assírios, vieram outros povos, babilônios, e então o povo se perdeu, desapareceu a identidade, né, do povo, okay? E então o que é que acontece? O que dá a sensação aqui é que o próprio Jesus, o profeta, que dizem que é o profeta do cristianismo, ou o Deus do cristianismo, como queiram dizer, okay, diz-lhes o seguinte: ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porquê? Porque na realidade a casa de Israel se perdeu. Perderam a sua identidade, ficaram sem Torá, ficaram sem conhecimentos do que era a Torá, e então realmente mesclaram-se por aí pelas nações, ok? E perderam a sua identidade. Mas uma coisa interessante também é que nós encontramos nas próprias palavras de Jesus o seguinte: que não necessita de médico os sãos, mas os enfermos, os doentes. Né? E a quem Jesus estava-se a referir? Okay? A gente sabe muito bem, quando Jesus fala isso, ele está-se a referir a quem? Aos fariseus. Estão dizendo que os fariseus não necessitavam de médico, mas os enfermos. E depois ainda diz mais outra coisa: eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Então dá a sensação que as próprias palavras de Jesus está dizendo é que realmente quem estava com a Torá, como ficou a Torá na casa de Judá, no templo, e assim sucessivamente, ok? E Yeshua declara eles como sendo justos. Ainda há outra frase dele em que diz: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, nunca entrareis no reino dos céus. Então quer dizer que ele está dizendo que os fariseus realmente eram pessoas justas, ok? E que na realidade, se a justiça dos outros não fosse superior, nunca entrariam no reino dos céus, ok? Mas o interessante aqui, voltando, pegamos novamente em Mateus 10, do 5 ao 7, ok? Dá a sensação, ok, que Jesus esqueceu-se dos gentios, como ele diz aqui: não ireis pelo caminho dos gentios, no hebraico os goim, ok?
nem esteja em cidades samaritanos. Quer dizer o quê? Quem não é descendente direto de Jacó, Avino, ok? Como as 10 tribos são descendentes diretos, ok? Quem não é, não tem direito. É a sensação que aqui dá, ok? E uma das coisas muito interessantes é o seguinte, é assim, é que ele diz: ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Um mandamento, ele diz, um mandamento eu vos dou, eu ordeno. Somente ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E como eu falei, tentando explicar de uma forma muito simples, num outro estudo posso falar até mais alargado, porque é da divisão das casas e tudo mais, daí pôr no outro estudo, mas o importante é isto, é que entendam que a casa de Israel são as tribos descendentes de nosso antepassado Jacó Avino, ok? Que se perderam, ficaram sem identidade. E o mais interessante é o seguinte, é que ele diz, ide e dizei a eles que é chegado o reino dos céus. Interessante isto. Porquê que é interessante? Se nós observarmos as profecias em relação à vinda do Mashiach, um dos sinais claros em qualquer dessas profecias é o retorno das tribos e a unificação das tribos. E o que dá a sensação é que aqui o próprio Yeshua estava tentando fazer isso. Estava dizendo aos discípulos, olha, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel para que haja uma união. Para que haja novamente a união das tribos. Para que o Mashiach venha. Okay? Um dos sinais da vida do Mashiach é a unificação das tribos. Okay? Quer dizer que elas tinham que se unificar primeiro para depois vir o Mashiach. Okay? E o mais interessante ainda disto tudo é que parece que Yeshua está fazendo cumprir, ou quer cumprir, estas profecias. Porquê? Porque quando ele diz para os discípulos ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, está a dizer que, olha, ir buscar as tribos perdidas, trazei-as de volta para a Torá, trazei-as de volta para Hashem, para o Criador, ok? Porque o reino de Deus, o reino dos céus está vindo, claro que sim. As profecias dizem isso bem claro, que quando na realidade as tribos todas se unirem, o Mashiach virá, o templo estará construído, sim, as tribos se unificarão, servirão ao Eterno, ok? E depois o que acontece? Todas as nações terão que vir a Jerusalém para adorar ao Criador. Então, na realidade, sim, com a união das tribos, com a unificação das tribos, o que é que acontece? O Mashiach virá e o reino de Deus estará nesta terra. Semelhantemente àquilo que aconteceu no reinado de Ezequias. O reinado de Ezequias diz que novamente o Eterno voltou a estar no meio do povo. Por isso aquela passagem do Emanuel. Okay? Aquela passagem do Emanuel, okay? dá a sensação, não vê-se o cumprimento disso no reinado do rei Ezequias. Ao ponto até mesmo de Deus o querer matar, Ezequias dizer, lembra-te, Senhor, estive sempre na tua presença, fiz sempre o que tu querias, e Deus lhe deu 10 anos de vida a mais. Agora, mas ele fez sempre a vontade de Deus, porquê que então Deus o queria matar? Porque havia sido profetizado que o filho dele seria o pior rei de Israel. E ele não queria que isso acontecesse. Mas, como Deus queria punir o povo de Israel pela desobediência, não queria punir no reinado do rei Ezequias, porque havia havido uma profecia que não seria ele que veria a ira do Eterno, mas seria após a sua morte. Sim, viria a ira do Eterno. Então aí está. Deus queria que realmente isso cumprisse. Então o que é que acontece? A gente sabe que veio o rei Manassé, que é filho do rei Ezequias, que foi o pior rei de Israel. Ok? Mas isso não importa. É só para que entendam que na realidade o que Yeshua ou Jesus que seja está tentando criar é isso mesmo. É a unificação das tribos para que venha o Mashiach, venha um rei justo, um rei da descendência de Davi, que reine sobre as tribos todas, como aconteceu com Davi. Os únicos que reinaram sobre as tribos todas de Israel foi Davi e Salomão. Mas Salomão até um certo ponto, claro. Mas Davi e Salomão, conseguiu unificar as tribos todas.
Por isso Deus sempre compara o Mashiach como o quê? Como Davi. Ok? Assim como Davi unificou as tribos todas as tribos se renderam ao reinado de Davi, ok? O Mashiach vai reinar também sobre todas as tribos. Entendam quanto isto é importante. Ok? Então o que é que acontece? Voltando à questão. O que é que acontece? Dá a sensação que aqui o Jesus está tentando fazer cumprir uma promessa, uma profecia, várias profecias, que é o retorno do povo, a unificação do povo. Ok? Agora entendamos uma coisa bem clara. Porquê que então não inclui o próprio Jesus? Diz, um mandamento vos dou, não ide pelo caminho dos gentios. Quer dizer que os goim, os gentios, os goim quer dizer as outras nações, não têm direito. Só as tribos da casa de Israel. Só as ovelhas perdidas. Porquê? Porque a casa de Israel se perdeu. Hoje não há identidade. Onde é que está a tribo de Manassé? Onde é que está a tribo de Zebulon? De Naftali? Não existe. Não há identidade ainda. E o que Yeshua estava a dizer, o que Jesus estava a dizer é o quê? Ide a essas. É esse povo, é essas tribos. Elas é que são a casa de Israel. Ok? Então, é necessário entender, é necessário compreender o que aqui está escrito. Mas muita gente pode dizer, não, espera lá, mas existe um outro lugar em que diz que Jesus apareceu e diz, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda a criatura. Meus amigos, hoje os historiadores concluíram que esses versículos não estão nos versículos no livro de Marcos original. Não estão. Dizem os estudiosos que esses versículos do 9 em diante foram acrescentados. Tanto que hoje em dia nas Bíblias cristãs que eu já li, vem lá uma nota de rodapé dizer o livro, os versículos de 9 em diante não existem nos manuscritos mais antigos. Os 2 manuscritos mais antigos não existem. Então quer dizer o quê? Se não existem os mais antigos, quando alguém foi copiá-los, acrescentou. Acrescentou. Porquê? Se calhar porque ele não reparou neste erro. Espera lá, então Jesus manda assim só às ovelhas perdidas de Israel. Não, temos que hoje Jesus mandou para toda a gente. E então talvez tenham acrescentado essa parte. Por malícia, não sei. Só Deus o sabe. Mas é provado pelos historiadores na academia que estudam em relação às escrituras sagradas, aos livros históricos, e afirmam, inclusive já está escrito nas Bíblias, em notas de rodapé, toda a palavra do Evangelho de Marcos de 16, do capítulo 16, do 9 em diante, não existe nos manuscritos mais antigos. Então, o que é que acontece? Que aquele ide por todas as nações foi um acréscimo. Um acréscimo. Então, se foi um acréscimo, o que está valendo é isto. Se o que está valendo é isto, então Jesus nem quis saber dos gentios para nada. O que ele quis foi realmente unificar as tribos de Israel. Com isto eu termino, ok? E é só um pensamento para que entendam na realidade o que está por trás de tudo, ok? Será que realmente Jesus, sendo judeu, um homem judeu, não saberia que isto tinha que se cumprir? Que a unificação dos tribos tinha que se cumprir para que viesse o Mashiach, para que viesse o reino dos céus, como ele ali afirma aos discípulos? Ok? E outra coisa muito interessante. Se Jesus sabia disto, que realmente para vir o Mashiach as tribos tinham que se unir, tinha que haver templo, para que elas sacrificassem ao Senhor, para que o reino dos céus, o reino de Deus realmente viesse à terra.
Aonde? No Beit HaMikdash, no templo sagrado de Israel. Então como é que ele profetiza a destruição do templo? Quer dizer, ele manda os discípulos unirem as ovelhas, para dizer cá de Israel, manda unir as tribos. E depois num outro lugar qualquer diz que o templo vai ser destruído? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Okay? Então, isto é um pensamento meu, é um raciocínio meu, e acredito que não estou de forma alguma longe daquilo que realmente se passou na cabeça daquela pessoa que chamaram Jesus. Não estou muito longe, porque ele sabia as profecias. Ele sabia que o Mashiach só poderia vir, e o reino de Deus só poderia vir com a unificação das tribos. Ok? Sem mais assunto, agradeço a todos. Shalom, shalom, daí traot. Ok? Shalom, shalom.